Bom dia, irmãos. Ah, Hoje de manhã só vem quem quer, né? Só quem está desesperado mesmo. Então, aqui, ontem, desde o dia que eu cheguei, a gente estava tendo uma observação sobre o ambiente espiritual da cidade, né? Sobre a condição da igreja em relação à cidade, tudo. E uma coisa que está ficando mais clara a cada tempo, né, que a gente passa aqui, é que há um propósito específico nessa igreja, nesse lugar. Não assim, aquele negócio que todo mundo fala, né? Ah, Deus tem uma grande obra nessa igreja, nesse lugar. É claro que tem. Deus tem uma grande obra em toda igreja, em todo lugar. Sempre vai ser uma grande obra. Porque Deus é um Deus de coisas grandes, né? Quão grande é o meu Deus nós ministramos aqui. Mas há algo específico em termos de autoridade sobre a cidade. E não é algo que nós determinamos, ou predeterminamos, ou até mesmo escolhemos. Isso vem da parte de Deus. É por Deus e para Deus. É Ele que determina essas coisas. É Ele que move nessas coisas. Então, Ele escolhe pessoas, igrejas, né? Enfim, Ele faz essas coisas. O que nós precisamos é estar atentos. Vou pedir que ninguém converse agora. O que nós precisamos é estarmos atentos no que Deus está fazendo. Melhor do que a oportunidade vir, é nós estarmos preparados para quando ela vier. Porque senão ela vem e vai. A obra de Deus jamais vai parar. Ela sempre vai continuar. Querendo nós ou não, estando nós alinhados com ela ou não. Então, por isso é muito importante que nós estejamos sensíveis, né, perceptíveis ao que Deus está fazendo. Deixa eu ler um texto aqui para você. Vamos lá em Isaías. Isaías 43. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 43. Isaías 43, versículo 19. Olha o que está escrito aí. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Olha para mim. Essa percepção, irmãos, ela vai nos colocar num lugar de cumprimento das promessas. Deus é um Deus novo, Ele sempre faz coisas novas. O Senhor se renova porque Ele é íntegro. Ele nunca permanece na mesma forma porque Ele é íntegro, porque Ele é reto. Nele não há dolo. Então Ele tem essa capacidade de se renovar sempre, né, para o nosso benefício. Então é muito importante que nós estejamos apercebidos daquilo que está acontecendo novo e que sempre saia à luz. Todo novo de Deus sempre vai sair à luz. Não há nenhuma obra que Deus faça nova que fique em oculto. Nenhuma. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então tudo aquilo que Ele está fazendo em oculto sempre virá à luz. E eu me lembro, há 3 anos atrás, quando o Senhor começou a falar para mim sobre paternidade ministerial. E naquele tempo, naqueles dias, o Senhor me falou sobre paternidade ministerial para resolver uma crise na minha alma. Porque eu estava numa crise de relacionamento com o meu pastor. E eu queria ir embora de Goiânia. Então o Senhor trouxe o entendimento de paternidade. Ele trouxe uma coisa nova no meu entendimento para resolver um problema meu.
para resolver uma crise minha. Só que nada, não existe nada novo, e principalmente de Deus, que não vem à luz. Né? Ele diz, esse que faz coisa nova que está saindo à luz. Então aquela revelação de paternidade, aquele entendimento de paternidade ministerial começou a queimar no meu coração. E toda a revelação de Deus, irmãos, primeiro ela queima o seu coração, depois ela te consome. E não tem jeito, as pessoas que estão à sua volta vão começar a ver isso. Isso é o verbo encarnado. Todas as vezes que o verbo encarna, ele começa a te consumir. Não tem jeito. Não tem. Se alguém tem uma revelação e aquela revelação caiu no esquecimento, então não foi uma revelação. Porque quando é revelado, meu amigo, tem que sair à luz. Amém? Então, naquele tempo, Deus começou a me falar sobre paternidade ministerial. E aí eu pude entender qual era o meu relacionamento, ou em que pé estava o meu relacionamento com o meu pastor. E hoje, queridos, o maior problema da igreja brasileira é a rebeldia, é a rebelião. E a rebelião, ela se dá pela falta de paternidade, pela falta do entendimento de paternidade. Então, a maioria das igrejas, você tem pais, pastores pais, que pastoreiam ovelhas que não são filhas, e ovelhas que são filhos que não estão debaixo de um pastoreio paterno. É o quadro nacional. Eu constatei isso viajando no Brasil durante 8 anos. Então, eu via pastores em depressão porque confiaram demais num discípulo, o discípulo vazou na braquiária. E eu via pessoas dentro da igreja sofrendo, chorando, porque o pastor não conseguia exercer a função de pai para eles. Eles sofriam com isso. Então, quando Jesus começou a me falar sobre paternidade ministerial, ele estava querendo me ensinar aonde eu estava no meu relacionamento com o meu pastor e quais os próximos passos. Então, existem alguns conceitos que você precisa guardar. Paternidade ministerial não é uma nomenclatura e não é um pronome de tratamento. Não significa que depois do seminário, dessa ministração, você vai ficar chamando o pastor Gilberto de pai, ou a pastora Simone de mãe, ainda que alguns vão fazer isso. Mas não é necessariamente isso. Não é uma nomenclatura e nem um pronome de tratamento que define paternidade ministerial. Paternidade ministerial é uma conduta e uma atitude. Paternidade ministerial é quando o meu coração é convertido para uma conduta. E as minhas ações manifestam essa conduta. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículo 24. Mateus 24, 24. Olha o que está escrito aí. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olhe para mim, irmãos. Existe uma ordem satânica que está agindo nesse tempo, que ela está destinada a enganar, se possível, os eleitos. Aquelas pessoas que foram chamadas. Essa ordem satânica não está preocupada com o crente que vive pecando, não, irmãos. Essa ordem. Primeiro momento que eu posso me calar aqui, ó. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Quem é esse aqui, irmãos? Jesus. E porque Jesus fez, eu também tenho que fazer. A obediência, ela é um atributo da alma, por isso ela precisa de entendimento. Logo, todo bom discípulo obedece o que entende. Mas todas as vezes que nós recebemos um comando que foge ao nosso entendimento,
Então nós temos dificuldade de obedecer. Vou dar um exemplo. O Ian tem 3 anos. Ele já é meu discípulo, ele quer fazer tudo que eu faço. Mas ele ainda não alcançou a condição de herdeiro, porque ele precisa amadurecer. Então, quando eu falo para ele assim, ó, Ian, vamos lá para a pracinha brincar com o papai? Aí ele, tchau brinquedo, tchau cadeira, tchau mesa e vamos embora. Mas quando eu falo para ele assim, ó, Ian, você vai tomar uma P, ele, hã? Entenderam isso ou não, irmãos? Vou dar um exemplo. Como é que é seu nome? Servo meu, eis que te digo, eu te abençoarei, eu te derramarei bênção. Oh, Jesus, oh, é maravilhoso. Oh. Isso é um momento. Outro momento. Giovanni, dá o seu carro para a obra de Deus. Hã? Entenderam ou não, irmãos? Hã? Quando é bênção, eu tenho facilidade de ouvir Deus. Mas quando é tratamento, eu fico surdo. Em alguns casos, eu atribuo até o capeta, né? Sai pra lá, diabo querendo roubar minha bênção. Oh, ei. Vocês estão entendendo, irmãos? É fácil ouvir quando Deus quer dar, difícil é ouvir quando Deus pede. Difícil, né? É difícil ouvir Deus falar assim, ó, dá também a túnica. Eu sei que você já deu a capa. A gente sempre vai ter uma justificativa. Deus, mais. O Ian fala desse jeito, irmão. Eu falo, Ian, você não vai mais pegar no computador. Mas por quê? É assim que nós fazemos. Agora, ou eu venço a autojustificação, ou eu nunca vou sair desse lugar. E pior, eu vou começar a ser um campo fértil para a rebelião. Vou explicar. Primeiro momento que você se cala é esse. Você entende o propósito. Então você sabe que diante de um comando há como cumpri-lo. Você se cala. Todo comando, irmãos, dado pelo pastor, ele tem um jeito espiritual de cumprir. Só que isso está no Espírito Santo. E só há um jeito de eu ouvir o Espírito Santo. Me calando. Não tem como eu ouvir o Espírito Santo se eu continuar falando. Seria como se, vamos supor, o Gilberto chega, pastor Gilberto chega para o, fala aí seu nome, Moraes, Moreira? Moraes Luiz Moraes. Então ele vira para o Moraes, né, e fala assim, ó, Moraes, qual é o mês mais quente aqui? Janeiro? Agosto? Quente. Pense num trem quente. Pense numa estufa. Você já passou algum agosto aqui, não? Já viveu algum mês de agosto aqui na cidade? Você é daqui, não? Você é de outro lugar? Você é do Tocantins? Então você sabe o que é calor, hein? Qual cidade? Não, qual cidade você é? Hã? A Rianópolis. A Guianópolis. A família da minha esposa é de Miracema do Tocantins. Ó. Aí. Então você imagina qual é o mês mais quente lá no Tocantins? Agosto. Então você imagina naquele tempinho gostoso, né? Fresquinho, igual o pastel feito na hora, aquela coisa assim, chega a dar o... tremer o asfalto, né? Aí o pastor Gilberto vira para você e fala, bonitinho, faz o seguinte, pega essa barra de gelo aqui, leva para limpar o asfalto e enxuga ela para mim. Dá para entender isso ou não? Hã? Dá para entender ou não, irmãos? Não dá para entender, né? Porque enxugar uma barra de gelo meio-dia no asfalto, você vai ter que ter pano, né? E não vai dar conta. Quando eu recebo um comando que não dá para me entender, que a minha mente não consegue absorver, entender, eu tenho 2 opções. Ou eu vou no meu pastor e confesso para ele que eu não entendi aquele comando, que eu preciso de ajuda, ou então eu vou entrar no campo dos questionamentos. Por quê? Por que o pastor está mandando eu fazer isso? Por que não manda o Gilbertinho? É porque é filho, já sei. Mas manda eu.
Enxugar barra de gelo. Gente, pastor Gilberto surtou, meu Deus. Nossa, eu vou ter que falar isso com a irmã, porque não dá. Vocês estão entendendo, irmãos? O problema é que o campo dos questionamentos é um campo minado. A qualquer momento pode explodir uma mina. E quando essa mina explode, eu começo a declarar a rebelião. Aí aquilo que era eu não entendi, agora eu não concordo. Ah, não concordo com isso aí que o pastor está falando, não. Você está entendendo, irmãos? Amém, igreja? Se o bonitinho se calasse e fosse orar, Deus, uma barra de gelo, Deus, como é que eu vou fazer? Sabe o que o Espírito Santo falaria para ele? Meu filho, pega essa barra de gelo, vai para um frigorífico, põe ela dentro de uma câmara fria e vai dormir, porque ela vai secar sozinha. Fica tranquilo. Quantos entenderam isso, irmãos? Sempre haverá uma estratégia, mas ela está no Espírito Santo. Então, se eu justificar, eu perco a estratégia. Por isso que eu preciso me calar. Agora, eu entendo o propósito e me calo, mas tem um outro momento também que você vai se calar, ou nós vamos nos calar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 22. Mateus 22, a partir do versículo 1, fala das bodas. Uma parábola falando do casamento da igreja com Jesus. Mas acontece um fato aqui muito interessante. Depois você estuda essa parábola lá. Olha o versículo 11, Mateus 22, 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele? O que está escrito aí na sua Bíblia? E ele? Emudeceu, ficou calado. Só que aí, meu irmão, já não teve mais chance. Olha o que acontece. Então, ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Ou você se cala no momento certo, ou você se cala no momento errado. E sabe o que mais me chama a atenção nesse texto, pastor Gilberto? É que Deus chamou esse camarada aqui de amigo. Amigo. Como que você entrou aqui? Percebe que ser amigo não é tudo, irmãos? Não é tudo, não. Muitos discípulos vão ser lançados no fogo do inferno. Muitos. Quantos estão entendendo, irmãos? Por isso não basta obedecer. E eu descobri que a obediência, naquele tempo o Espírito Santo me mostrou que a obediência, ela tem um limite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Olha o que está escrito aí. Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então, o obediente, meu irmão, se ele for obediente até a morte, o que ele vai ser? Servo inútil. Vou ler de novo o texto para você. Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Irmãos, o obediente, ele nada mais é do que um servo inútil, porque ele só faz o que foi mandado. 10. Lucas 17, 10. Como você está entendendo, irmãos? Se você obedecer a sua vida inteira, no final dela, você vai ser chamado de servo inútil. Agora vai para Mateus 25. Mateus capítulo 25.
Mateus capítulo 25, versículo 30. Olha o que está escrito aí. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Como você está entendendo, irmãos? O obediente, ele tem grandes chances de ir para o inferno. É uma loucura isso, né? Mas não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito. Não basta fazer apenas o que Deus mandou. É por isso que a obediência, ela está abaixo da submissão. A submissão, o Espírito Santo me mostrou que é um passo além da obediência, porque a submissão, ela é um atributo do Espírito. Enquanto a obediência é um atributo da alma, a submissão é um atributo do Espírito. Enquanto a obediência precisa de entendimento, a submissão precisa de fé. Quantos entenderam isso, queridos? Você não entende submissão, você crê. Como entender, irmãos, alguém largar a glória, que nós nem sabemos o que é, para vir viver como um ser humano na terra? Dá para entender isso? Não dá para entender. Você tem que ter fé. Por isso que quando você vence a autojustificação, você entra no tempo da submissão. Agora você venceu, você não é simplesmente o obediente. Porque o obediente, irmãos, ele é cheio de justiça própria. Então todas as vezes que ele está diante de uma situação que ele se sente ofendido, aí ele é cheio de apelar para a sua justiça própria. Ah, mas por que o pastor está fazendo isso comigo? Há tanto tempo eu estou nessa igreja. Ah, o pastor devia ter mais consideração comigo. Eu devia me tratar melhor. Como você está entendendo, irmãos? Quando você é submisso, e você recebe um comando, ou até mesmo uma correção vergonhosa, você se cala. Porque você sabe quem te justifica. Você sabe. Eu me lembro, há um ano atrás, uma quarta-feira, o pastor José, há 2 anos atrás, uma quarta-feira, uma bela quarta-feira, o pastor José chamou todos os obreiros para conversar. Eu estava no meio. E aí ele começou a falar sobre algumas coisas lá e eu dei um palpite. Ele me pediu um palpite, uma opinião e eu dei. Irmãos, você já viu o bode na horta dos outros? O tanto que apanha? Foi eu naquela manhã. Apanhei. Não, mas apanhei. O dia. E na frente de todos os obreiros da MCM. Todos. E no momento que eu estava apanhando, eu pensei, gente, acabou minha autoridade nesse lugar, eu posso ir embora agora. Ninguém vai me respeitar nesse lugar não, mas nunca. Pô, olha o que o pastor Zé está fazendo comigo. E eu pensando e ele batendo. Quando, no meio daquela pancadaria toda, eu fui e fiz uma oração. Eu falei, Jesus, o que eu faço? E aí Jesus me deu uma estratégia. O Espírito Santo me deu uma estratégia. Ele disse assim, ó, quando ele acabar de falar, você vai sair, vai procurar um barbeiro. E todo mundo viu, irmãos, que o que ele estava falando era uma injustiça. Porque eu não tinha culpa das coisas que ele estava falando. Todo mundo viu. Mas ninguém falou nada, porque estava batendo, ele estava meio irado. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, ó, quando ele acabar, você vai procurar um barbeiro e vai rapar a cabeça. E depois que você rapar a cabeça, você vai lá para a chácara, esperar ele chegar e vai abrir a porteira. E depois que você abrir a porteira, você vai correr lá no carro quando ele parar e vai abrir a porta. E quando ele for sair, você vai ajoelhar e pedir perdão, porque você está errado. E foi o que eu fiz. Só que no meio do caminho, minha alma, começou a conjecturar. Nossa, o pastor José vai chorar quando ver eu fazendo isso. Imagina. O cara me bateu na frente de todo mundo e ainda vou pedir perdão para ele. Quem que tem coragem de fazer um trem desse? Ninguém. Ainda de cabeça rapada ainda, sinal de humilhação. E fui todo esperançoso. Cheguei e fiz do jeitinho que o Espírito Santo falou. Quando ele desceu do carro, eu abri a porta, falei para o José, me perdoa, eu estou errado. Aí ele bateu a mão na minha careca e falou assim, ok, irmão, nós estamos sendo curados. E foi para dentro. Desse jeitinho.
Aí eu fui para casa e chorei. Passou umas 3 horas, chegou um pastor lá em casa. E ele começou a falar: meu irmão, você é homem de Deus demais. Ninguém aguenta aquilo ali, não. Eu não aguentava aquilo ali. Ó, sinceridade. Se eu fosse você, hein? Pastor, irmão, pastor. Sabe, irmãos, assim, ó, eu tenho consciência que eu não sou, eu sou pior de todos vocês aqui. Mas muito pior mesmo, meu Deus do céu. Não dá para entender o porquê que eu estou aqui. Eu seria a última pessoa para estar aqui. E eu tenho consciência disso. Mas no tempo que eu viajei, o Senhor teve misericórdia da minha vida e eu consegui fazer algumas amizades. Então hoje eu conheço algumas igrejas no Brasil, irmãos, que se eu ligar para ele e falar assim, cara, você não aceita um obreiro aí não? Irmãos, eu não pago nem a passagem aérea para ir para lá. Igrejas grandes, igrejas de 2.000, 3.000, 5.000 membros, pessoas que são muito próximas de mim. Então naquele momento, quando o pastor José me deu aquele ralo na frente de todo mundo, foi uma guerra violenta, queridos. Porque eu poderia ir para qualquer lugar. Qualquer lugar. Até o próprio Luiz Hermino um dia falou para mim assim, lá no Caldas Novas, ele olhou no meu olho e falou assim, Ebim, o dia que o pastor José não te quer, você me liga no outro dia. Então teria muitos lugares, e a minha alma, irmãos, ela estava doida. Liga para alguém, cara, você não precisa ficar aqui. Esse povo não vai te respeitar, esse povo vai, você vai ver. Aquela alminha, né? Você vai ver. Passou-se 3 horas, outro pastor chegou lá em casa, já eram as 9 horas da noite. Cara, Deus está com você, em nome de Jesus, não fica nesse lugar não. Pastor, irmão. Pastor, que dia terrível aqui. Terrível, terrível. Mas, no momento em que eu estava apanhando, ninguém daquele escritório ouviu uma palavra da minha boca. Uma. 15 dias depois, uma terça-feira eu estava lá na chácara conversando com o pastor José, já era final de tarde, ele disse assim, Ebinha, amanhã eu quero que você dê aula lá, porque eu vou subir. Ir para o monte, né? Eu falei, então tá bom. Na quarta-feira eu cheguei mais cedo, estava lá orando, esperando o momento de dar aula. Quando faltava 5 para as 8, ele chegou. E na minha cabeça é muito simples, né? Ele resolveu dar aula, pronto, acabou. E para mim está claro isso, tranquilo. E aí eu fui lá, né? Ele chegou e estava ali conversando com o pessoal, só que já tinha dado 8 horas, eu fui lá e falei com ele, né? Pastor Zé, pode ir dar aula. Ele falou, não vim dar aula. Eu vim ouvir a sua palavra. Pode ir lá pregar, eu vou ficar aqui. E aí ele sentou assim, irmão, na primeira cadeira. Eu não sei se você já teve essa experiência de pregar com seu pai espiritual na frente, olhando para você, e com um caderninho na mão. Aí o pequeno detalhe é que esse pai é o pastor Zé, né? Coisinha irrelevante. Simples. E eu preguei, irmãos, preguei como se fosse o último dia da minha vida. Oh, Jesus. Preguei mesmo, falei sobre paternidade, falei. Só que a minha surpresa ainda estava por vir. Depois da ministração, quando eu chamei o povo para se levantar, orei, fiz o apelo, irmãos. O pastor José foi o primeiro a se levantar, ajoelhar na minha frente e começar a orar. Em nenhum momento, em nenhum milhão de anos, eu poderia imaginar uma cena daquela. Um homem como o pastor José, ajoelhar diante de mim. Quando você se submete, Deus sempre te justificará. Sempre. O seu silêncio é a força para o agir de Deus. O seu silêncio é o combustível para a ação de Deus, a seu favor. Quantos entenderam isso, irmãos? Agora, os únicos que podem governar
são os herdeiros. Não adianta você ser um bom servo. Não adianta você ser um bom discípulo. Você tem que alcançar a condição de herdeiros. E isso, irmãos, é algo tão forte, que eu vou te fazer uma pergunta. Hoje nós estamos como noiva, sim ou não? Somos noiva de Cristo. Mas eu te pergunto, quando nós casarmos com Jesus, o que nós seremos? Esposa? No céu não tem, irmãos, casamento. No céu não tem nenhuma figura feminina. São espíritos. Não tem como nós sermos esposa de Cristo lá. Paulo diz que quando eu me uno a Cristo, o que acontece? Eu sou um com Ele no Senhor. E como eu sou um com Cristo no Senhor? Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, capítulo, versículo 7. Apocalipse 21, versículo 7. Irmãos, é porque vai mesmo, não tem jeito. Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será? E ele me será? Filho. Só que a mesma palavra filho de Apocalipse 21, 7 é a mesma de Efésios 4, 13. Herdeiro. Quando eu me unir a Cristo, irmãos, então eu me tornarei um herdeiro de Deus. Quantos entenderam isso, queridos? Por isso que você tem que alcançar a condição de herdeiro. Agora, como é que você vai ser herdeiro lá em cima? Quando você for herdeiro, aqui embaixo. E qual é a maior necessidade de um herdeiro, irmãos? O que é que caracteriza um herdeiro? É o pai. Não tem como ele ser herdeiro se ele não tem um pai, queridos. Quantos entenderam isso? Por isso que ou você entende a paternidade sobre você nesse lugar, ou então você vai embora daqui, fica tranquilo. Vou repetir. Paternidade ministerial, o processo de fazer, obedecer e submeter, não é uma escada, é um ciclo. Quando você alcança a condição de herdeiro, agora você se torna o servo da orelha furada. E quem é o servo da orelha furada, irmãos? No povo judeu, havia muitos escravos judeus entre eles. E de 7 em 7 anos, havia uma festa, que era a festa que promovia a libertação desses escravos. Então, de 7 em 7 anos, todos os judeus senhores tinham que dar uma carta de alforria para os judeus escravos. De 7 em 7 anos. Nessa data, o escravo poderia aceitar a carta de alforria e viver livre, ou decidir continuar servindo aquele senhor. Porém, se ele decidisse por continuar servindo aquele senhor, ele tinha as suas orelhas furadas. Porque a partir daquele momento, ele não era mais um simples escravo, mas ele era um escravo por amor. E o fato dele andar com os brincos na orelha furada, mostrava para a sociedade que ele era um escravo por amor. Por isso que quando eu e você alcançamos a condição de herdeiro, nós nos tornamos servos da orelha furada. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando nós alcançamos a condição de herdeiros, agora nós nos tornamos o discípulo amado. Quem foi o discípulo amado, irmãos? João. E como a história conta, a tradição conta que João foi os últimos dias de João. Vou te falar.
A tradição conta que João escreveu as suas cartas, ou pelo menos recitou elas, quando ele estava sendo punido por um imperador. E a punição era ele ser banhado, descido em barris de óleo fervendo. Então você imagina, João era um sachê. Já viu sachê? Aquele saquinho de chá, que você mergulha dentro da água. Então João era aquilo ali, ó. E aí eles mergulhavam ele dentro do óleo fervendo. Quando voltava, tirava, ele olhava para o povo e falava: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E aí eles mergulhavam de novo. Quando tirava, ele olhava e falava assim: não amei só de palavras. Esse foi João. Como estão entendendo, irmãos? Quando você alcança a condição de herdeiro, você agora é o discípulo amado. Essa é a etapa, esse é o processo de formação, de maturação, de maturidade na vida de todo cristão. Agora, ninguém, irmãos, é obrigado a se submeter a isso. Não é não. E eu vou dizer mais para você. Você não é nem obrigado a acreditar nas palavras que eu estou te falando. Mas uma coisa eu quero que você saiba. Se você permanecer nessa igreja, reconheça a paternidade que existe aqui. Reconheça. E se submeta a ela. Porque isso vão ser acrescentados como dias na sua vida. Vocês estão entendendo isso, irmãos? A maior diferença entre obediência e submissão está no seu antônimo. O contrário de obedecer é não obedecer. Mas o contrário de submissão é resistência. Muitas pessoas obedecem, mas no seu coração elas resistem à autoridade. E não adianta, queridos. Aquilo que hoje é resistência, amanhã vai ser rebeldia. Não adianta. É só uma questão de tempo. Por isso, nessa manhã, Deus quer tratar de algumas atitudes na sua vida. Ouça o que eu estou te falando, queridos. Deus já conhece o seu coração. E Deus sabe exatamente quantas vezes e quais foram elas que você resistiu. Amém? Queria que você ficasse de pé. Clamo da dor de dente, eu te pergunto. O Breno vai ter que estudar odontologia para cuidar do dente do Mateus? Hã? Mas ele vai cuidar, sim ou não? Por quê? Porque ele é pai? Hã? Agora, você imagina, Breno, se ao levar o seu filho no dentista, você fica lá com ele esperando, o dentista vai e conserta tudinho, para a dor. Quando sai na porta do escritório, do consultório, ele vira para você e fala assim, ó, eu não quero ir com você, eu quero ficar com o dentista. É isso que nós fazemos, irmãos. Nós não queremos o Deus Pai. Nós queremos o Deus que prospera. Nós queremos o Deus que sara. E sabe o que é pior? Que isso foi refletido na igreja. Hoje, a maioria dos cristãos não querem um pastor como pai. Eles querem o curandeiro. Quantos entenderam isso, irmão? E detalhe, se nessa igreja o pastor não estiver curando, então eles vão para outra que está curando. Porque eles não querem paternidade. Eles querem suprimento de necessidades. Eles não querem um pastor como pai. Eles querem um pastor que é agiota. Empresta dinheiro, mas cobra juro. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Hã? O juro dentro do reino de Deus é traduzido com a seguinte palavra, campanha da prosperidade. Isso é o juro. Não é campanha, é teologia, né? Perdão. Teologia da prosperidade. Então, para você ser próspero, você vai ter que pagar muitos juros. Senão você não vai ser próspero. E isso, irmãos, está aí, ó. Com certeza, muitos aqui lembraram de várias pessoas até aqui, em relação à palavra. Porque é isso que a igreja está vivendo. Ninguém quer assumir um compromisso de família com a igreja. Todo mundo quer uma relação de interesse. Então, se a igreja me dá isso, então eu vou para ela. Só que isso, irmãos, não é o perfil do reino de Deus. No reino de Deus, ou você é filho ou você não é. Ou você amadurece ou você perece. Não tem jeito.
Então, se você não amadurecer, você vai morrer. Porque no reino de Deus não há posição inerte. Ou você está crescendo, ou você está caindo. Como você está entendendo essas coisas, irmãos? Amém, igreja? E não adianta você pensar que você vai ser um cristão maduro se você não se entregar ao processo de crescimento, meu irmão. Não adianta. Ninguém nasce analfabeto e acorda letrado, formado na faculdade. Não. Qualquer executivo de ponta que você pegar aí hoje, dos mais renomados, eu li alguns livros, talvez o que mais seja propício para o momento, é a Bíblia do Sucesso, do Jack Welch, um administrador que transformou a GE na década de 80. A GE estava quase falida. E ele transformou ela com um conceito que ele aprimorou, chamado 10 estrelas. Um conceito administrativo. Só que esse homem, irmãos, ele não trabalhava menos que 16 horas por dia. Ele não trabalhava. E hoje, nenhum executivo de ponta trabalha menos que 16 horas por dia. Agora, você quer ser um cristão de influência, um cristão cheio do poder de Deus, orando quase 2 minutos por dia. Não vai dar, né, Vi? É impossível. Chega para o pastor, agora estou conseguindo ler a Bíblia. Eu li 2 frases hoje. Não dá, né, irmão? Não dá. Ou você se lança em desafios poderosos em relação às práticas espirituais. Irmãos, quando o pastor José cismou com esse negócio de 3 dias de jejum a seco, pense num desespero. Eu acho que é o pior jejum que tem para fazer, 3 dias a seco. Porque você corta a comida bruscamente, tudo, de uma vez. Tchac. No segundo dia, meu irmão, quando eu abri o olho, a minha alma já gritou, vai morrer. Bebe água. Irmão, você vai dizer assim, ó. Menino, quase que você não abre a boca, prega tudo. É um trem esquisito. 3 dias de jejum a seco. Final da tarde do segundo dia, minha alma falou assim, ó, tá vendo? Suas vistas estão escurecendo, vai morrer, bebe água. É assim que a alma da gente faz. Só que cientificamente, irmãos, 3 dias sem comer e sem beber, sabe o que faz? Desintoxicar o organismo, mais nada. Se você ficar 3 dias sem comer e sem beber, a única coisa que vai acontecer, você vai desintoxicar o seu organismo de muita coisa errada, de muita tranqueira que está aí dentro. É isso que vai acontecer, nada mais. Mas a minha alma não, minha alma fica, vai morrer. Por quê? Porque a nossa alma e a nossa carne não querem desafios profundos em Deus. Eu quero uma bênção do tamanho do universo. Mas o preço, ó, tem que ser baratinha. Jesus não pode cobrar para mim. E o que dizer, né, das madrugadas de oração? Que isso, pastor? Eu trabalho o dia inteiro, como é que eu vou acordar de madrugada para orar? O senhor faz isso porque o senhor não trabalha. Como vocês estão entendendo, irmão? Bebês espirituais. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, precisamos crescer. Fala para umas 3 pessoas, ó, precisamos crescer. Fala para umas 3 pessoas, ó, nós precisamos ajudar o nosso pai. Fala para ele assim, ó, se continuar de jeito, ele morre. Como vocês estão entendendo, irmãos? Então, naquele tempo, fica de pé comigo um pouquinho. Vamos dar uma relaxada, isso, dar uma espreguiçada aí, para você poder, né? Porque senão eu sei como é que funciona esse negócio, de manhã é complicado. De manhã até o tic-tac funcionar, é um trem esquisito, né? Amém? Glória a Deus. Fala comigo assim, obrigado, Jesus. Porque o Senhor é maior do que eu. Os seus caminhos são mais largos do que os meus. Amém? Pode sentar. Pastor, como então nós vamos alcançar a maturidade? Como nós vamos alcançar essa condição de maturidade, herdeiro?
Naquele tempo, o Espírito Santo, então, me mostrou as etapas de crescimento na vida de todo cristão. E essas etapas, que são 3, foram vividas por Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Esse texto eu quero que você leia. São 3 etapas que nós vamos falar agora. 3 etapas para o crescimento na vida de um cristão. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha o que está escrito aí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Repita comigo, assumindo a forma de servo. Aqui nós temos a primeira etapa do crescimento na vida de todo cristão. Eu chamo de a etapa do fazer, ou o servo, o serviço. Primeira etapa. Só que Jesus não parou por aí. Olha o que continua o texto. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Repita comigo, tornando-se obediente. Amém. Até a morte de cruz. Então, veja comigo. Segunda etapa, obedecer. Então, a primeira etapa, fazer, ou servo, escravo. A segunda etapa, obedecer, ou discípulo, amigo. Naqueles dias, eu havia me tornado para o pastor José um bom obediente. Alguém que não tinha dificuldades em obedecer. Mas eu tinha uma crise com ele. Porque alguns comandos que ele me dava eu não conseguia entender. E por causa disso, o diabo conseguiu lançar uma semente na minha mente para tentar me convencer de que eu, de fato, teria que me separar dele e ir embora. Foi quando aconteceu toda essa revelação. E aí eu descobri que tinha algo mais, tinha um passo além da obediência, não bastava ser obediente. Então ele me levou para Hebreus 13, 17. Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Olha o que está escrito aí. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Olhe para mim. Terceira etapa, submissão ou herdeiro. Então, primeiro, fazer, obedecer e submeter. Agora, isso, irmãos, não é uma escada. É um ciclo. Fazer, obedecer e submeter. Fazer, obedecer e submeter. Servo, discípulo, herdeiro. Servo, discípulo, herdeiro. Quando eu começo a etapa do crescimento, o processo do crescimento, como servo, você vai ver que Jesus fez isso com os apóstolos. No primeiro momento ele virou para os apóstolos e dizia assim, ó, segue-me. Lembra ou não? Ele falou isso para a maioria deles. Segue-me. Então ninguém faz isso com um amigo. Somente o patrão fala isso com um empregado. Ó, faz isso. Ó, faz aquilo. Não. Jesus virou para eles e disse, segue-me. Mas o tempo foi passando no convívio e chegou o momento em que Jesus não mais os considerava como servo. Abra sua Bíblia comigo. Em João. João 15. Deixa eu confirmar aqui. João 15, 15. Olha o que está escrito aí. João 15, versículo 15. Já não vos chamo servos,
porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então aqui você tem a segunda etapa, o obedecer, ou discípulo, ou amigo. Então de servo, eles passaram para amigos, porque eles começaram a receber as verdades do reino de Deus. Como estão entendendo isso, irmãos? Só que não parou por aí. Deixa eu achar o texto aqui. Depois de um tempo de caminhada, agora Jesus já não os trata mais como amigos ou discípulos. Abra sua Bíblia em João 20. João, 5 capítulos para frente aí. João 20. Versículo 17. Olha o que está escrito aí. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas, vou ler de novo. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Então veja, servo, discípulo, agora herdeiros, irmãos. O processo de crescimento na vida dos apóstolos. Saindo de uma condição de servo e alcançando a condição de herança. Agora, esse processo que começa no fazer, ele tem algumas provas práticas para identificar se você está crescendo ou não. Então vamos lá. Na etapa do fazer, como escravo, como servo, uma coisa importante para falar para vocês. Quando uma pessoa alcança a condição de herdeiro, ela não deixa de ser discípulo e muito menos de ser servo. Só que a consciência dela mudou. Quantos entenderam isso? Então a condição de herança, a condição de herdeiro, não anula a condição de discípulo, que não anula a condição de servo. Amém, irmãos? Você não vai deixar de ser discípulo, só que agora a sua consciência vai ser diferente. A sua consciência vai ser outra. Então, no tempo do fazer, nós seremos submetidos à prova da capacitação. O que significa isso, pastor? Nós teremos que entender o princípio descrito em Zacarias 4:6. Abra sua Bíblia comigo em Zacarias 4:6. Essa manhã nós vamos abrir a Bíblia, viu? Zacarias 4:6. Olha o que está escrito aí. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olhe para mim. Existem dois tipos de pessoas na igreja, de uma maneira geral, de uma maneira generalizada. Você tem aquele primeiro tipo de pessoas que por uma formação acadêmica, ou por sucesso profissional, ou por experiência de vida, eles pensam que podem fazer a obra de Deus na força do seu braço. Esse é um tipo de pessoa. E existe o segundo tipo de pessoas, que são aqueles que por não ter nenhuma capacitação natural, faculdade, essas coisas, por não ter nenhum sucesso profissional, eles se julgam incapazes de fazer qualquer coisa na igreja. Quantos entenderam isso? Dois grupos. Aqueles que confiam na força do seu braço e aqueles que não fazem nada porque se julgam incapazes. A prova da capacitação, ela vai nivelar todo mundo na igreja. Porque agora, não é porque você é capaz e também porque você é incapaz. Mas sempre será pelo Espírito Santo de Deus. Vocês entenderam isso, irmãos? Então agora, nós temos um ponto de partida. Porque aquelas pessoas que são capazes, têm uma capacidade intelectual avançada, inteligência, mas que não têm o Espírito, elas fazem muitas coisas, mas machucam muitas pessoas. Quantos entenderam isso, irmãos? Não, deixa que eu sei, deixa que eu faço. Não, queridos, aqui não é pelo que você sabe, aqui é pelo Espírito. Aqui quem guia é o Espírito Santo, não é a sua inteligência.
Pode ser quem for. Uma das maiores dificuldades que eu enfrentei esse ano, como pastor da Igreja de Trindade, é porque existem muitas pessoas ali que têm muitos cursos. Sabe demais. Sabe até demais. E aí eles pensavam o seguinte: poxa, o Ebinho é um semi-analfabeto. Nunca fez seminário de teologia. Não sabe fazer um esboço de palavra. Como que ele vai ter a revelação de uma visão para a igreja local? Simples assim. Pelo Espírito. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então esse é o primeiro ponto. A primeira prova que será aplicada na sua vida será a prova da capacitação. Você vai ter que entender que ou você se rende ao Espírito Santo para receber a revelação de como fazer aquilo que foi direcionado, ou então você vai pecar, você vai errar, você vai fadigar, você vai frustrar. Lembra de Esaú? Esaú era perito caçador, mas ele só fazia aquilo para agradar o pai por causa da sua bênção. Tem muita gente que agrada o pastor por causa da bênção. A bênção de ser visto, de ser aparecido, né? O nome desses tinha que ser Aparecidinho de Jesus. Se deu destaque, eles têm o maior prazer em fazer. Mas se for para ficar ali dentro, ali na beira do fogão, ali suando, não vai de jeito nenhum. Esses são os peão. A mentalidade de peão, irmãos, eu conheço. Eu fui peão uns 3 anos da minha vida. Eu sei como é que funciona. O peão, ele é assim, ó. Ele sempre chega atrasado no trabalho. E sempre quer sair mais cedo. Isso é o escravo, isso é o peão. Porque na cabeça dele, ele imagina que ele está trabalhando menos e ganhando mais. Será que te lembra alguma coisa, não? Por que será que sempre tem gente que pode chegar atrasado nos cultos? E os irmãos ninja, já conhece os irmãos ninja? Acabou o culto, eles batem uma fumacinha e desaparecem. Pá! Seu pastor tenta falar com ele, já foi, já sumiu, zalou, envurtou, como diriam os antigos, né? Fulano envurtou. Ninguém dá conta de conversar com aquele irmão no final do culto. É um troço, é um ninja ele. Eu chamo de irmão ninja, o crente ninja. O peão é assim, irmãos. Eu conheço, já fui. Minha mente já foi de peão. O peão, ele chega lá no serviço dele, e aí tem alguma coisa que é, vamos supor aqui, uma empresa, né? Então, uma loja de acessórios. Estou jogando aqui. E aí você tem na loja de acessórios o almoxarifado. Só que o peão é aquele que fica fazendo a entrega lá fora, carregando caminhão, descarregando caminhão. E aí o peão chega, e ele olha para o almoxarifado e está tudo bagunçado. E ele fala assim: o almoxarifado vai tomar um rala. Que isso aí é problema dele, eu não mexo um dedo. Não ganho para isso. Assim é a mentalidade do peão. Você te lembra alguma coisa ou não? Vou refrescar sua mente. Tem gente que chega na igreja e vê algo para fazer, mas não faz. Por quê? Isso é serviço do pastor. Isso é serviço do diácono. Esse é que é pago para isso. Eu não. Vocês entenderam, irmãos? Um dia eu fui dar um seminário de louvor, de adoração numa cidade, achei muito interessante. Os povos me chamam para falar dos trem que eu fico pensando, né? Eles é doido. Aí eu fui ministrar esse seminário de louvor e adoração lá, mais voltado na área da adoração. O Espírito Santo me deu uma estratégia. E eu levei algumas ferramentas para eles. Porque o ministério de louvor tem muita situação assim, né? Vai lavar a igreja e o cidadão fala assim: eu não, porque eu sou chamado para cantar. Meu ministério é canarinho de Jesus. Eu não posso mexer nisso daí. Porque vai que eu machuco meus dedos, né? Como é que eu vou dedilhar o negócio aqui depois? Vai que eu, né? Garganta, pego resfriado aí, não tem jeito. E aí eu levei umas ferramentazinhas. E aí aquele povo ministrando louvor, porque o levita conduz a igreja, e o povo, aleluia. Falei: agora, irmãos, nós vamos praticar o ministério do louvor, amém? E todo mundo, amém. Aí eu falei: traz as ferramentas. Levei uns 4 rodos, umas 30 vassoura, balde, pano de chão. E
Eu falei, nós vamos lavar essa igreja agora. Todo mundo ficou assim. Eu falei, isso é ser levita. Agora, quem não tem o ministério de louvor pode ir embora, tá liberado. Tranquilo e calmo. Por quê, irmãos? Mentalidade de peão. Tudo quer levar vantagem. Peão é um trem esquisito. Ele não dá conta de sofrer o dano, não. Ele sempre quer levar vantagem. Você lembra alguma coisa ou não? E é fácil assim você conhecer o peão, sabe aonde, irmão? Na hora do almoço. É tranquilo. Quando você vê aqueles ganadinhos lá primeiro, lá, ó, fazendo a montanha dele, pode saber, aquilo ali é um servo, escravo, não é um herdeiro. Como assim, pastor? Geralmente, quem se serve primeiro e com intensidade, ele é ganancioso. E ele não pensa nas pessoas. Geralmente. Está nem aí. Sempre quer os melhores pedaços. E ainda dá birra quando não caiu o peito de frango no prato dele. Ah, mas por que eu ganhei a asa e o irmão ganhou o peito? Isso é perseguição? Já sei, Jesus falou que eu ia ser perseguido. É assim que é o peão. Isso te lembra alguma coisa, irmão? Não. E vamos vivendo, né? Enganando e sendo enganado. Por isso você tem que entender que não vai ser na força do seu conhecimento e também você não vai poder se omitir de fazer alguma coisa na igreja porque você não tem conhecimento. Porque se você se entregar ao Espírito Santo, ele é poderoso para te capacitar para toda boa obra. Amém, irmãos? Amém, igreja? Agora é pelo Espírito. Então, vencer a barreira do fazer é vencer a prova da capacitação. Aqui você vai ter que lutar contra uma fortaleza na sua alma que chama-se autoafirmação. E aqui, irmãos, eu tenho certeza que esse é um problema crônico. Por quê? A autoafirmação, ela é um distúrbio emocional que vem das pessoas que no seu contexto paterno, na sua família ou no seu contexto de vivência, não foram aceitas ou não se sentiram amadas. Todo ser humano tem duas necessidades básicas, ser aceito e ser amado. Quando ele não se sente aceito ou não se sente amado, então ele começa a desenvolver um desejo de se autoafirmar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? E essa autoafirmação, ela começa a ferir as pessoas. É muito importante que eu e você saibamos, queridos, que nós já fomos aceitos. E nós já fomos amados. E com amor incondicional. Deus não vai nos amar mais ou menos, Ele já nos amou. Ele já nos amou. Amém? Deus não vai nos aceitar mais ou nos aceitar menos, Ele já nos aceitou. Por isso, ainda que você seja o patinho feito de sua casa, a ovelha negra da família, saiba que no reino você já foi aceito, já foi amado. Eu vivi à sombra desse trauma há muitos anos, porque eu tenho um irmão que é muito inteligente, então ele já tem 2 faculdades, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu sempre invejava ele, porque meu pai se alegrava com ele, se entristecia comigo, né? Porque enquanto ele estudava, eu roubava. Era desse jeito. Então você imagina o desgosto do pai, né? Mas um dia eu vi Jesus, né? E aí essa semana passada ele me ligou, dizendo para mim assim, mano, aconteceu um negócio ruim, eu queria que você me ajudasse aí. Ele se divorciou da esposa. Então quando você se entrega ao Espírito, querido, mesmo sendo nada, você vai passar a ser tudo. Deus, essa frase eu gostei muito do Luiz Hermínio. Deus não promove pessoas, Ele promove a verdade. Então, se você está do lado da verdade, você sempre vai ser promovido. Agora, se você está fora da verdade, você sempre será humilhado. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém, igreja? Como bebê,
Se você não vencer essa prova da capacitação, ou destruir essa fortaleza, esse desejo de se autoafirmar, presta atenção no que vai acontecer. Conheço o Ian, meu filho. E com ele eu faço assim, ó, eu converso 3 vezes, na terceira eu bato. É peia. Peia. Então aqueles que não conseguem crescer, eles sempre vão apanhar de Jesus. Sempre. Só que tem um detalhe.